Oi, professora. Nosso grupo vai falar sobre vôlei sentado. Meu nome é Fernando e eu vou começar falando sobre o que é e a história. O vôlei sentado é uma modalidade do esporte, no caso vôlei, adaptada a homens e mulheres que possuem algum tipo de deficiência física relacionada à locomoção. Porém, ele também pode ser praticado por outras pessoas, inclusive nas aulas de educação física nas escolas. O vôlei sentado melhora a saúde física, os reflexos, a agilidade e a coordenação motora. Além de ser um esporte muito divertido que ajuda a diminuir a ansiedade, dores musculares e também é importantíssimo na inclusão de pessoas com deficiência no meio esportivo. Essa modalidade nasceu em 1956 através da fusão do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, porém sem rede, que era o chamado Sitzball. Ele utilizava basicamente as mesmas regras do vôlei. Ele era um esporte com um ritmo muito frenético e que veio a ser disputado oficialmente desde as Paralimpíadas de 1980, na Holanda. Porém, a sua primeira exibição foi em 1976, em Toronto. Quando o vôlei sentado entrou no programa paralímpico, ele dividia espaço com a modalidade em pé. E só após 24 anos compartilhando os holofotes que a modalidade ganhou destaque a partir dos Jogos de Atenas em 2004, quando ele passou a ser disputado apenas com os atletas sentados. Meu nome é Luísa Machado Garcia, eu sou aluno do segundo ano de Alimentos e eu vou falar sobre as regras oficiais do vôlei sentado. A área de jogo é o espaço da quadra, que mede 10 por 6 metros, e a zona livre, que deve ter no mínimo 3 metros de largura em todos os lados. A altura da rede é de 1,15 para a modalidade masculina e 1,05 para a feminina. Há duas equipes com 12 jogadores cada, sendo que 6 ficam na reserva e 6 em quadra. Os jogadores podem ter as funções ataque, defesa ou líbero, que fica no fundo da quadra, sendo um especialista em defesa. O jogo engloba 5 sets de 25 pontos corridos cada e vence o time que ganhar 3 sets. Se houver empate dos sets 2-2, o último set, chamado de tie-break, será determinante. Diferentes dos outros sets, os pontos vão até 15. Os jogadores não podem bater na bola sem estar em contato com o solo. Cada equipe pode somente tocar 3 vezes na bola antes de passar ao time adversário. Os pontos são feitos quando a bola toca o chão da quadra do time adversário. Diferente do vôlei tradicional, no vôlei sentado, o saque pode ser bloqueado pelos jogadores da linha de frente. Linhas e zonas da quadra de vôlei sentado. Muito similar ao voleibol tradicional, nessa modalidade há linhas e zonas. Todas as linhas da quadra devem ser de cor clara e com 5 centímetros de largura. Linhas de delimitação. 4 linhas que delimitam a quadra de jogo, 2 linhas laterais e 2 linhas de fundo. Linha central. Divide a quadra em 2 espaços de 5 e 6 metros. Linha de ataque. Estão a 2 metros do centro do campo e marca a zona da frente. Zona de frente. Próxima da rede, ela é limitada pela linha central e a linha de ataque. Zona de saque. Local onde é realizado o saque. Possui 6 metros de largura e se estende até o fim da zona livre. Oi, professora. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre as classificações do vôlei sentado. São classificados em grupos mais gerais, em que são divididos em deficiência severa, em que eles apresentam deficiências relacionadas à locomoção mais acentuadas, como, por exemplo, pernas ou braços amputados, e a deficiência leve, em que eles apresentam deficiência quase imperceptíveis, como, por exemplo, pequenas amputações dos membros. Além dessas classificações mais gerais, existe a classificação funcional, em que são divididos em amputados e os outros. Os outros são aqueles que possuem algum tipo de deficiência motora.
Já os amputados é uma classificação que especifica melhor cada uma das deficiências. A primeira é a AK, em que a amputação é realizada acima ou através da articulação do joelho. BK, em que a amputação é realizada abaixo do joelho, através ou acima da articulação talos-calcanear no tornozelo. AE, em que a amputação é realizada acima ou através da articulação do cotovelo. BE, em que a amputação é realizada abaixo do cotovelo, sendo através ou acima da articulação do pulso. E por meio dessas 4 classificações, eles são divididos em 9 tipos. Essas classificações são todas abreviadas do inglês. Os 9 tipos, o primeiro é a classe A1, em que é duplo AK, ou seja, 2 amputações do tipo AK. A classe A2, em que é o AK simples, ou seja, uma amputação do tipo AK. A classe A3, em que é o duplo BK. A classe A4, em que é um BK simples. A classe A5, duplo AE. A classe A6, em que é o AE simples. A A7, em que é o duplo BE. A A8, em que é o BE simples. E a classe A9, em que as amputações são combinadas dos membros inferiores e superiores. Oi, professora, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre o vôlei sentado nos Jogos Olímpicos e no Brasil. Bom, o vôlei sentado foi introduzido como uma modalidade paralímpica em 1976, na cidade de Toronto, no Canadá, o qual permanece nos Jogos Olímpicos até hoje. Dentre todas as modalidades paralímpicas, ele é considerado um dos jogos de maior agilidade e rapidez e atualmente ele é praticado em mais de 50 países. No Brasil, o voleibol sentado começou a ser praticado em 2002. No ano seguinte, foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. E nesse mesmo ano, a seleção masculina participou dos Jogos Pan-Americanos e obteve a medalha de prata. Atualmente, a seleção masculina possui 3 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos e no Campeonato Mundial de 2014, a seleção conquistou a medalha de prata. Da mesma maneira, a seleção feminina participou dos Jogos Pan-Americanos de 2003 e obteve a medalha de prata, e em 2015 também obteve a prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Já nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a seleção feminina conquistou a medalha de bronze. Eu sou Ana Clara e eu vou falar sobre algumas personalidades do vôlei sentado. Morteza Mezar. O iraniano Morteza Mezar, de 33 anos, é o atleta paralímpico mais alto da história e o segundo homem mais alto ainda vivo, com 2 metros e 46 centímetros de altura. Mezar sofre de um distúrbio hormonal chamado acromegalia, causado pelo aumento do hormônio de crescimento, e se sentia desconfortável com o seu tamanho, mas viu que a sua altura o tornaria um dos atletas mais temidos no vôlei sentado. Além de sua condição, aos 16 anos, o atleta caiu de uma bicicleta e fraturou a pelvis, o que resultou em uma diferença no tamanho de suas pernas. A esquerda é 15 centímetros mais longa e o trouxe dificuldades para andar. Esse problema na perna o tornou elegível para o vôlei sentado. Com aproximadamente 10 anos de carreira no vôlei, o iraniano já conquistou a medalha de ouro pelo seu país, nos Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016. Janaína Petit. Exemplo de superação, a atleta brasileira Janaína Petit sempre praticou vôlei. Durante a juventude conquistou importantes títulos, sendo destaque na seleção olímpica juvenil, e um dia viu o sonho da carreira no esporte se distanciar da realidade. Aos 18 anos, quando estava a caminho do treino, Janaína foi atropelada por um ônibus e perdeu força muscular na panturrilha e no quadríceps. Depois do acidente, até tentou voltar a jogar vôlei em pé novamente, mas desistiu ao perceber que não seria possível voltar ao que era antes. Se distanciou do mundo dos esportes por um tempo e, em 2006, estava prestes a iniciar uma faculdade de engenharia civil quando começou a ser sondada pela comissão da seleção feminina de vôlei sentado. No começo negou, mas em 2009, 3 anos depois, um representante do clube de Suzano, interior de São Paulo, a convidou para conhecer o esporte e a sua estrutura. Depois disso, ela não parou mais. Um tempo depois, foi convocada pela seleção brasileira, tornou-se capitã do grupo, sendo considerada uma dos paratletas de maior destaque do Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 2012, Janaína Petit esteve presente na primeira vez em que uma seleção feminina de vôlei sentado disputou uma Paralimpíada, em Londres. No mesmo ano, foi eleita a melhor atleta do ano na modalidade voleibol sentado.
Também conquistou a medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, em 2015, além do bronze no Rio, em 2016.